Você quer uma espada, Thorfinn? Ela serve para matar pessoas. Quem é que você vai matar usando essa espada, meu filho? Os inimigos. E quem são os seus inimigos? Gente igual ao Halfdan. Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Esse vídeo tem alguns dados de pesquisas reais, no entanto, contribuíram para dar valor e agregar no conteúdo desse enredo. Bom, vamos lá. Você não tem inimigos. Ninguém tem nenhum inimigo. Será mesmo? O que isso significa? E o que podemos aprender com a lição que Thorfinn quis nos mostrar? A trajetória de Thorfinn ao longo da narrativa evidencia uma profunda transformação pessoal e uma mudança gradual em sua forma de enxergar o mundo. Vivências e acontecimentos ao longo da vida exercem um papel central na construção do sentido e do propósito existencial. A culpa, o desenvolvimento da empatia e a escolha pelo pacifismo desempenham funções fundamentais no processo de transformação vivido por Thorfinn. Você não tem inimigos, ninguém tem inimigos. À primeira vista, essa frase soa estranha, né? Afinal, é quase automático achar que sempre existe alguém contra nós, alguém tentando nos prejudicar de alguma forma. Mas será que isso é realmente verdade? Será que esse conceito de inimigo existe de fato da forma como a gente imagina? Talvez nós já tenhamos se deparado com alguma dessas frases antes, aquelas frases que aparecem em livros de autoajuda, em posts motivacionais, nas redes sociais ou até mesmo em vídeos como esse no YouTube. Frases bonitas que até chamam a atenção por um instante, mas acabam passando despercebidas sem criar um impacto real. Nós curtimos, concordamos com a ideia superficialmente e seguimos em frente, como se fosse apenas mais uma mensagem inspirada em tantas outras. A ideia de que os fortes eliminam os fracos sempre foi um dos pilares do modo de pensar de Thorfinn. Essa crença funciona como uma forma de explicar e justificar para si mesmo a lógica do mundo ao seu redor. Muitas vezes não estamos plenamente conscientes da maioria dos pensamentos que surgem em nossa mente, e isso não significa que eles não exerçam influência sobre nós. Pelo contrário, eles moldam profundamente nossas atitudes. No caso de Thorfinn, esse pensamento atua em um nível abaixo da consciência, sendo que chamamos de pressupostos subjacentes, regras internas que orientam a maneira como vivemos. Quando conseguimos identificá-las, passamos a compreender melhor como esses pressupostos direcionam nossas percepções, escolhas e comportamentos. Nós somos apresentados a esse garoto, o Thorfinn, que cresce em um mundo áspero e violento, onde a força da espada vale mais do que qualquer diálogo, e onde homens vivem e morrem movidos pelo orgulho, pela fúria e pela necessidade constante de provar algo. Nesse cenário, a ideia de paz parece distante demais, quase como uma ilusão inalcançável. Thorfinn cresce então guiado por um único propósito: vingar a morte de seu pai. E Thor não era qualquer homem. Ele havia conhecido a guerra de perto, tinha visto suas consequências e compreendia profundamente o estrago que o ódio é capaz de causar dentro de uma pessoa. Justamente por isso, ele escolheu seguir outro caminho, um caminho baseado na paz e na compreensão. Antes de morrer, Thor deixa ao seu filho uma frase que carrega um peso imenso: nós não temos inimigos. Ninguém tem inimigos. Mas no entanto, naquele momento, Thorfinn ainda era incapaz de compreender o significado dessas palavras. Jovem, consumido pela raiva, ele acreditava que a paz só poderia ser alcançada eliminando o outro, como se destruir fosse a única forma possível de silenciar a dor. Ao refletirmos sobre esse personagem marcante em Vinland Saga, surge uma pergunta inevitável. Imagine ter um grande objetivo na vida e de repente vê-lo desaparecer. Como você se sentiria? E até que ponto uma pessoa é capaz de mudar? A partir do início da segunda temporada, nós vemos Thorfinn apresentar uma expressão profundamente apática e vazia, muito diferente daquela demonstrada ao longo da primeira parte da história. Após presenciar a morte de Askeladd,
Thorfinn é vendido como escravo ao fazendeiro Ketchel e passa a trabalhar em suas terras, abandonando completamente a vida de guerreiro. O jovem, impulsivo e determinado de antes, dá lugar a alguém sem brilho, sem metas e sem propósito aparente. Ele não parecia exatamente deprimido, mas sim tomado por uma profunda ausência de significado. A dor já não o incomodava. Ele aceitava lutar sem reagir, ser ferido e até se oferecia para que Olmar pudesse aprender a manejar a espada. Thors compreendia com clareza que a ideia de inimigo é muitas vezes uma construção do próprio ego, criada como uma forma de autoproteção. Quando somos feridos, o impulso imediato costuma ser reagir, contra-atacar, nos defender e preservar aquilo que entendemos como nosso orgulho, a nossa imagem e a nossa noção pessoal e justiça. O preço dessa postura era alto. Thorfinn era ferido, cortado e colocado constantemente em risco, inclusive de morte, algo que já não parecia ter importância para ele. Em determinado momento, ele chega a questionar por que deveríamos temer a morte. A ausência de significado em sua vida fazia com que o medo de morrer praticamente desaparecesse. Somente quando é atacado e naquele instante se recorda de seu passado ao lado de Askeladd e que sua vontade de continuar vivendo retorna, ainda que impulsionada pelo antigo desejo de vingança. Além disso, não são apenas grandes acontecimentos que podem gerar a sensação de falta de sentido. Situações aparentemente pequenas também exercem um impacto significativo. Experiências como ser excluído em um grupo ou ignorado em determinado contexto podem despertar a impressão de que a vida perdeu seu valor. Dessa forma, nossos sentimentos em relação à ausência de significado podem ser facilmente influenciados por eventos triviais, especialmente logo após eles ocorrerem. Um exemplo real disso é o caso do soldado japonês Hiro Onoda, da Segunda Guerra Mundial. Encontrado décadas depois vivendo escondido em uma ilha, ele acreditava que o conflito ainda estava acontecendo. Passava os dias fugindo, desconfiando de todos, sempre pronto para enfrentar inimigos que já nem existiam mais. A guerra tinha terminado havia muito tempo, mas dentro da sua mente, ela continuava ativa. E de certa forma, muitos de nós vivemos assim também. As batalhas externas acabam, o tempo passa, as situações mudam, mas insistimos em manter a guerra viva dentro de nós. É importante ter isso em mente quando nós sentimos que a vida perdeu o sentido. A intensidade dessa sensação, que pode ser extremamente forte, nem sempre reflete o verdadeiro grau de significado que nossa vida possui. Muitas vezes, trata-se de um estado momentâneo. Com Thorfinn acontece algo semelhante. Será que a vida violenta que ele levava antes era realmente mais significativa do que a que ele passou a viver depois? Durante o período na fazenda, Thorfinn começa a conviver com outras pessoas e aos poucos ele passa a compreendê-las melhor, desenvolvendo mais empatia. Einar desempenha um papel central nesse processo, tornando-se alguém mais próximo, capaz de entendê-lo e influenciá-lo positivamente, despertando no filho de Thors um novo e tímido senso de esperança em relação à vida. No entanto, em determinado momento, após um conflito com outros trabalhadores da fazenda, que haviam destruído uma plantação na qual Thorfinn e Einar haviam investido muito esforço, Thorfinn tenta resistir, mas acaba revidando. Esse gesto funciona como um gatilho. Ao agir, ele começa a se lembrar de quem ele era antes. Logo em seguida, ele desmaia e tem meio que um pesadelo intenso. E nesse sonho, ele vê as pessoas que matou sofrendo, formando uma longa e comprida fila de indivíduos agonizando por sua causa. Ele se reconhece como responsável por toda aquela dor. Askeladd aparece nesse sonho, e ele questiona, tentando guiá-lo para um novo caminho, mas deixando claro que ele não poderia seguir em frente sem carregar consigo a memória daqueles que ele feriu, não como uma condenação, mas como uma lembrança de que não deveria repetir. Levar essas pessoas consigo simboliza justamente o compromisso de não repetir os erros do passado. Nesse ponto, ele ainda já não sente mais ódio por Askeladd. Esse sentimento foi superado. Ainda assim, ao tentar encontrar um novo propósito, Thorfinn se depara apenas com o vazio. O sonho, esse momento de intensa introspecção, o marca profundamente e fortalece sua decisão de não ferir mais ninguém. A culpa, mais uma vez, se impõe com força. Como o próprio Einar observa, enquanto alguém ainda sonha com essas cenas, é sinal de que o coração ainda não superou o que foi vivido. Ou seja, se você continua sonhando com aquilo, significa que você pensa naquilo, involuntariamente. Pesquisas recentes indicam que o conteúdo dos sonhos das pessoas com alto níveis de ansiedade, diferente significativamente daquele observado em indivíduos com níveis mais saudáveis, é diferente. Esses sonhos tendem a apresentar mais elementos negativos e perturbadores, como perseguições, agressões físicas, confrontos violentos, sensação de paralisia pelo medo, brigas e interações verbalmente agressivas, além do medo de cair
ou de estar em perigo iminente. Estudos também demonstram que os sonhos podem influenciar o comportamento no dia seguinte. Quando pessoas sonham com conflitos em seus relacionamentos, elas tendem a vivenciar mais conflitos posteriormente, possivelmente por estarem emocionalmente preparadas para reagir ou se defender. Por mais estranho que pareça, aquilo que sonhamos influencia a forma como agimos após despertar. No fundo, o que Thorfinn enfrenta é um processo extremamente doloroso, porém essencial: o processo de mudança. Após o sonho envolvendo Askeladd, Thorfinn decide que deseja renascer de uma nova forma e que não ferirá mais ninguém. No entanto, essa decisão não nasce exclusivamente do sonho. Antes mesmo desse episódio acabar, já era possível perceber mudanças em seu comportamento. Ele genuinamente não queria mais machucar os outros como fazia no passado. O sonho apenas reforça algo que já vinha se transformado dentro dele. E também, por meio de Einar, Thorfinn compreende que não sentia mais ódio por Askeladd. E essa ausência de ódio é justamente uma das razões pela sua sensação do vazio. Por mais contraditório que pareça, o ódio era a única coisa que lhe dava direção. Diante dessa confusão interna, Thorfinn faz uma pergunta simples, mas profundamente reveladora: as pessoas podem mudar? Ao fazer essa pergunta, ele já demonstra que algo dentro dele havia se transformado. Ele não buscava apenas uma resposta externa, mas tentava compreender a mudança que já estava em curso dentro de si. A mudança, afinal, acontece de forma semelhante à construção de um novo hábito, como começar a frequentar uma academia, não é algo imediato, mas um dia você simplesmente percebe que seu corpo começou a mudar. O processo é lento e gradual. Um amplo conjunto de pesquisas mostra que os traços de personalidade podem sim se modificar ao longo do tempo. Tradicionalmente, estudiosos da personalidade enfatizam como o ambiente social, as circunstâncias internas e os papéis que desempenhamos influenciam nossos pensamentos, nossas emoções e os comportamentos nossos, promovendo mudanças graduais nas características pessoais. No caso de Thorfinn, as novas relações e experiências vão alterando sua percepção sobre a vida. Estudos conduzidos por pesquisadores como Hudson e Fraley demonstram que pessoas que expressam o desejo de se tornarem mais extrovertidas tendem a apresentar mudanças nessa direção ao longo do tempo, enquanto aquelas que desejam permanecer introvertidas, em geral, mantêm esse traço. Isso reforça a ideia de que a transformação pessoal está profundamente ligada à vontade de mudar. Em outras palavras, os traços das pessoas tendem a se transformar de acordo com aquilo que elas desejam se tornar. A mudança, portanto, depende de uma intenção genuína de mudar. E essa intenção só surge quando há sentido e significado envolvidos nesse processo. Para Thorfinn, a culpa teve um papel fundamental como orientadora nessa transformação. Embora seja um dos sentimentos mais difíceis de lidar, justamente por não desaparecer facilmente e por estar ligada a ações já realizadas, sem possibilidade de reversão, a culpa também cumpre uma função importante. Assim como a raiva, ela sinaliza que determinados comportamentos não devem se repetir e que algo precisa ser feito de forma diferente. As pesquisas iniciais do psicólogo Skinner já identificam que o esforço e não a punição é essencial para promover mudanças duradouras. O córtex cingulado anterior participa ativamente no processo de erros e conflitos, especialmente quando as ações de uma pessoa entram em choque com seus valores morais, gerando experiências negativas como a culpa. A amígdala, por sua vez, contribui para o desconforto emocional associado a esse sentimento. Esse mal-estar é um dos principais fatores que impulsionam a transformação de Thorfinn. Quando ele menciona que os mortos vinham atormentando durante a noite, isso representa a própria mente dele confrontando com seu passado. Seu pai, Thor, sempre foi reconhecido por sua postura pacífica e deixou ensinamentos importantes para ele. Por meio de atitudes simples, ele demonstrou o valor da bondade, mesmo que no meio da guerra. Embora o contato entre eles tenha sido breve, no entanto, essas lições já faziam parte de Thorfinn. Foi somente após a morte de Askeladd que ele passou a refletir verdadeiramente sobre a vida que havia levado. A partir disso, vemos o jovem, antes solitário, começar a se conectar gradualmente com outras pessoas. A vingança e o ódio exerciam um impacto destrutivo sobre ele, mantendo-o constantemente em conflito consigo mesmo e com o mundo. Estudos conduzidos por Laura Sibauer indicam que a repetição de fantasias violentas e de vingança tendem a intensificar a angústia emocional, causando danos psicológicos significativos. Esses pensamentos podem ser extremamente ansiogênicos, devastadores e tão invasivos quanto a própria cena de trauma inicial. Além disso, tendem a gerar grande frustração, já que a vingança é incapaz de alterar
ou reparar o dano sofrido. Quando Thorfinn compreende essa realidade, ocorre uma transformação em sua postura. Ele se torna um homem mais sereno, menos impulsivo e progressivamente mais pacífico. Mesmo estando inserido em um contexto brutal de guerra, ao longo do tempo, o conceito de pacifismo foi sendo desenvolvido e ganhou contornos mais definidos. De forma ampla, passou a representar uma inclinação em defender e promover a paz, em vez de conflito armado, e de maneira mais precisa, um compromisso ativo de oposição à guerra. É justamente esse ideal que Thorfinn passa a adotar e perseguir em seu caminho futuro. Ele não deseja de forma alguma que outras pessoas passem pelo mesmo sofrimento que ele viveu, nem que enfrentem a dor semelhante à daqueles que ele próprio matou no passado. Ao longo da história, diversos filósofos consideraram seriamente o pacifismo como uma opção moral, mas ainda assim acabaram por rejeitá-la. Ian Naverson, por exemplo, formulou uma crítica contundente a essa postura. Segundo ele, o pacifismo seria logicamente inconsistente e, em certos aspectos, se voltaria contra si mesmo. Em sua argumentação, Averson afirma inicialmente que se possuímos algum direito, então também devemos ter o direito de empregar a força para defendê-lo, ao menos em determinadas situações. Além disso, ele sustenta que o princípio pacifista, segundo o qual todos têm o dever de não responder à violência com força, isso é, evitar qualquer forma de violência, acaba implicando que os próprios pacifistas reconhecem a existência de certos direitos, como o direito de não praticar a violência. Observamos Thorfinn ainda recorrendo à força contra Heb. No entanto, há uma diferença fundamental nessa confrontação. Enquanto seu oponente empunha uma espada, Thorfinn luta só que desarmado. Elizabeth Ascombe apresentou duas críticas adicionais ao pacifismo. Para ela, o pacifismo se configura como um falso ideal moral, pois nega aos indivíduos o direito à autodefesa. Além disso, sustenta que essa postura pode ser prejudicial ao incentivar a crença de que toda e qualquer morte é moralmente errada, sem considerar contextos ou circunstâncias. Como quase tudo na vida, as respostas raramente são absolutas, elas habitam zonas cinzentas. Ainda assim, nós buscamos soluções simples, porque o nosso cérebro anseia por clareza. Em diversos momentos, Thorfinn corre o risco de perder a própria vida, e embora pareça não se preocupar excessivamente com isso, existe algo que o move com mais força: a vida das outras pessoas. Diante disso, surge a pergunta inevitável: escolher a vida pacífica significa desconsiderar o bem aos demais? O pensamento de Thorfinn é mais profundo do que essa dicotomia sugere. Sob outra perspectiva, o seu comportamento revela uma coragem extrema. Buscar a paz sem recorrer ao combate exige no mínimo muita coragem. As circunstâncias dessa forma. Thorfinn não foge da realidade, ele apenas se mantém fiel aos próprios valores e aceita as consequências dessa escolha, mesmo utilizando meios completamente diferentes daqueles adotados pela maioria. Antes de falar com o rei, ele aceita receber 100 golpes sem reagir. Thorfinn sabia como absorver impactos, sabia minimizar os danos, ele conhecia o próprio corpo e as suas técnicas, mas mesmo assim, a quantidade de violência que suportaria era extrema. Ao redor, todos passavam a rir, certos de que ele jamais seria capaz de cumprir tal desafio. No entanto, Thorfinn supera todas as suas expectativas e consegue completar a prova, conquistando aos poucos o respeito de todos presentes. Eu não posso bater em alguém enquanto tento negociar a paz. Essa frase carrega uma força simbólica enorme. Em um ambiente onde todos estavam acostumados a conquistar honra por meio da guerra, matando, enganando e sobrevivendo em tais terras sem leis, Thorfinn faz exatamente o oposto. A sua postura desconcerta aqueles que antes o desprezavam. Eles passam então a aplaudir. Abrir mão de revidar, colocar a própria vida em risco em nome de algo maior, é uma escolha que exige um nível raro de coragem. Thorfinn carrega essa coragem dentro de si mesmo, e a coragem, como já foi dito, é contagiante. Ela pode ser entendida como a capacidade de perseguir objetos que têm significado pessoal mesmo diante do medo. Pessoas verdadeiramente corajosas conseguem se autorregular sob pressões extremas. Não por acaso, treinamentos para situações de emergência ou para um serviço militar foram justamente desenvolver um senso de controle psicológico que se torna quase automático para os soldados. Um dos princípios centrais da regulação emocional está ligado à forma como pensamos. O pensamento molda a maneira como sentimos e, consequentemente, como agimos. Alguém que age sem medo não é necessariamente corajoso. Indivíduos com psicopatia, por exemplo, apresentam dificuldade em sentir medo. Enfrentar desafios quando as chances estão a seu favor exige bem menos coragem
do que avançar quando tudo parece estar contra você. A plasticidade neural dialoga diretamente com a ideia de coragem. Trata-se da capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento de respostas corajosas. A exposição repetida a situações desafiadoras favorece a formação de novas ideias e vias neurais, o que torna mais acessível no futuro reagir de forma adaptativa diante do medo. Thorfinn consegue realizar uma transformação profunda. Ele sai de "todos são seus inimigos" para "você não tem inimigos", ensinado por seu pai. Esse processo não foi simples e nem indolor. Como toda mudança verdadeira, veio acompanhado de sofrimento. Ao retornar dessa jornada, Thorfinn percebe que, enfim, ele havia compreendido os ensinamentos que o seu pai tratou e tentou transmitir no passado. Ele finalmente encontra a resposta para a pergunta feita pelo seu pai no início do anime: quem é seu inimigo? Para Thorfinn, essa noção deixa de fazer sentido, especialmente a ideia de enxergar como inimigo alguém que você sequer conhece. Aos poucos, ele se torna semelhante ao homem que seu pai havia se tornado. Thors viveu muitas experiências, presenciou inúmeras coisas e teve sua visão de mundo profundamente mudado por elas. Só depois de atravessar suas próprias dores foi que Thorfinn entendeu a verdadeira mensagem que o seu pai tentou lhe entregar. Uma mensagem que Thors insistiu em transmitir, mesmo às portas da morte. A narrativa de Vinland Saga revela como muitas vezes nós precisamos atravessar inúmeros obstáculos e refletir sobre eles para compreender aspectos essenciais da vida. Thorfinn se destaca justamente por sua autenticidade. Ele escolhe um caminho que para muitos parece inútil ou até mesmo absurdo. Fazer esse tipo de escolha não é fácil. Ainda assim, Thorfinn decide ser livre e assumir a responsabilidade pela própria vida e por aquilo em que acredita. A liberdade de escolher carrega consigo a ansiedade, porque decidir quase sempre implica com mudança. No fim das contas, as maiores possibilidades de escolha e os maiores riscos não caminham separados. Eles seguem lado a lado e de mãos dadas. No fim de tudo, nós entendemos que eventos aparentemente pequenos podem exercer uma influência profunda no sentimento de propósito e significado da vida das pessoas. A culpa e o remorso podem funcionar como importantes orientadores para a transformação pessoal, desde que exista uma disposição genuína para a pessoa mudar. Optar pelo pacifismo e pela promoção da paz pode exigir um nível elevado de coragem, sobretudo em contextos marcados pela violência e pela guerra. A trajetória de Thorfinn evidencia que valores e traços de personalidade podem ser transformados ao longo do tempo, por meio de novas vivências e relações humanas. As decisões e considerações finais é de que a história de Thorfinn representa um caminho sincero de autoconhecimento e mudança, rompendo com visões simplificadas sobre o que define heróis e vilões. Vinland Saga não é sobre vencer batalhas, é sobre atravessar contradições, sobre suportar a culpa, sobre encarar o vazio e, mesmo assim, escolher viver de um jeito diferente. Thorfinn escolhe ser livre, e liberdade nunca vem sem um custo. O personagem ilustra como a liberdade de escolha, mesmo diante de circunstâncias extremas, pode gerar transformações profundas na vida de alguém. A narrativa ressalta a importância de refletirmos sobre nossas experiências e pressupostos internos, como forma de alcançar um sentido mais autêntico de propósito e significado na nossa vida. Espero que você tenha gostado do vídeo e entendido muito sobre o que significa não ter inimigos. Muito obrigado e até a próxima.